Bastidores da Política, canal NBS. Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS. Olha, Lula e a passagem de bastão. Declaração que marcaram o cenário político brasileiro esta semana. O presidente fala sobre entregar a faixa presidencial em 2026 e critica a postura dos Estados Unidos sobre acordos climáticos. Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele concedeu entrevista à Rádio Diário de Macapá, mantendo sua estratégia de comunicação orientada por Sidônio Palmeiras, chefe da SECOM, de ampliar o diálogo com a imprensa local. Durante a conversa, Lula abordou temas polêmicos como a alta da taxa de juros, a responsabilidade do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e as questões climáticas, com duras críticas à postura dos Estados Unidos em relação ao Acordo de Paris. No início da entrevista, Lula defendeu Gabriel Galípolo, indicado por ele para presidir o Banco Central, afirmando que o economista precisa apenas de tempo para atuar efetivamente na redução das taxas de juros, destacando que o processo exige paciência e planejamento econômico sólido. Então nós temos que ir ajustando as coisas e eu tenho certeza que o Gabriel Galípolo vai consertar a taxa de juros nesse país e nós só temos que dar a ele o tempo necessário para fazer as coisas. Então nós temos que ir ajustando as coisas e eu tenho certeza que o Gabriel Galípolo vai consertar a taxa de juros nesse país e nós só temos que dar a ele o tempo necessário para fazer as coisas. Ao abordar a pauta ambiental, Lula criticou a decisão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o país do Acordo de Paris, relembrando as promessas não cumpridas pelos países ricos de financiar medidas climáticas, segundo Lula. Na COP de 2009, eu era presidente da República, que eu fui, e lá os países ricos prometeram dar 100 bilhões de dólares para que os países que tivessem floresta em pé mantivessem a floresta. Não deram. Depois prometeram 300 bilhões, não deram. E pelo comportamento do presidente americano, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil os países ricos quererem se comprometer a ajudar a salvação do planeta. Olha, as declarações de Lula geram debate sobre sua postura em relação aos Estados Unidos, especialmente quando ele criticou a falta de comprometimento financeiro dos países desenvolvidos. Os comentários repercutiram nas redes sociais, onde a opinião pública se dividiu entre apoiadores que veem coerência na crítica ao imperialismo econômico e apontam contradições no pedido de apoio financeiro aos mesmos países frequentemente criticados. Lula está chorando o dinheiro do imperialismo estadunidense. É isso, já que, como eles gostam de falar. O Lula pedindo dinheiro para os Yankees, para os malvadões. É impressionante, como essa gente não para de pé. Para todos aqueles, que falam Acordo de Paris para cá, Acordo de Paris para lá, eu convido a todos na nossa audiência a ler o Acordo de Paris. É um acordo, acho que 27 páginas, é uma coisa assim rápida, é uma leitura rápida. E vocês vão ver o absurdo que é o Acordo de Paris para os americanos. É mais ou menos o que nós estamos vendo nesse escândalo da USAID. É dinheiro do pagador de impostos que vai para não sabemos onde. É isso mesmo, não sabemos onde. Não tem rastreamento, é simplesmente porque você é um país rico, você tem que pagar A, B, C, D e no questions asked. Não pode perguntar nada. Tem que colaborar para a ajuda a ONGs. Sabemos muito bem onde essa história vai dar. A USA todo santo dia está abrindo esses armários cheios, lotados de esqueletos dessas ONGs. Dinheiro está indo para onde? Ninguém sabe. Porque até agora, se pegarmos a mesma comparação da USAID, até agora, com todos os fundos congelados da USAID, você não viu um governante de país necessitado reclamando: não recebi dinheiro para fome, para AIDS, para remédios. Quem está gritando aos quatro ventos?
a elite americana, os democratas, as ONGs, mas as pessoas que receberiam esse dinheiro, ninguém está falando nada, porque o dinheiro não estava indo para onde ele deveria ir, numa agência que foi construída sob um pilar de ajuda humanitária. A mesma coisa é esse Acordo de Paris. Leiam esse Acordo de Paris. É um acordo completamente injusto para o pagador de impostos americano e, claro, para as ONGs aí, né, fantasiadas de bondade, de salvar o meio ambiente, de salvar o planeta Terra, rios e rios de dinheiro. Agora, sobre o Lula dar mais entrevistas, Paula, os últimos 4 anos aqui nos Estados Unidos, isso não deu muito certo, não. E do jeito que o Lula anda, mais para Biden do que para outra coisa, eu acho que a assessoria de imprensa vai ter que repensar daqui a pouco. Um outro ponto de destaque foi a declaração sobre o futuro político. Ao ser questionado sobre as eleições de 2026, Lula afirmou que pretende entregar a faixa presidencial a quem vencer as eleições. Eu preciso entregar tudo aquilo que eu prometi para o povo. Eu quero entregar porque eu quero sair de cabeça erguida como eu entrei, de cabeça erguida, descer a rampa e lá cumprimentar o povo. Não quero fugir para Miami, não quero deixar de colocar faixa no presidente que ganhar as eleições, não. Eu quero respeitar o resultado eleitoral e se alguém ganhar, vou lá entregar a faixa. As falas de Lula indicam um compromisso com a transição democrática, apesar das incertezas sobre sua candidatura à reeleição. Contudo, o histórico do Partido dos Trabalhadores em reconhecer derrotas eleitorais gerou questionamentos sobre o real comprometimento do partido com a alternância de poder. Em um cenário político polarizado, as declarações de Lula movimentam o tabuleiro eleitoral e suscitam discussões sobre sua estratégia para 2026. A continuidade das entrevistas a rádio locais sugere uma tentativa de diálogo mais próximo com o eleitorado, enquanto suas críticas internacionais reforçam sua imagem de um líder global crítico ao neoliberalismo. O Lula vive se gabando do seguinte: tirou o Brasil do mapa da fome. É uma das maiores, está entre as 10 maiores economias do planeta. E, portanto, figura entre os países ricos. Acabou com a pobreza, com a fome e tudo. E por que ele está precisando de dinheiro americano? Ele deveria ser credor e não devedor. Eles querem o quê? Quer o dinheiro do estadunidense para acabar com as queimadas na Amazônia, para socorrer o Pantanal, mas isso aí não era uma obrigação do genocida Bolsonaro, agora deixou de ser. Para países ricos e tal, mas o Brasil não é mais rico. Um país sem pobre é o quê? Isso que acabou com a pobreza. E nem assim o Brasil ficou rico. Agora eu estou adorando essa choradeira, porque os Estados Unidos eram o grande Satã. Né? E não adiantava lembrar que foi lutar em guerras europeias para salvar a democracia 2 vezes. Que os Estados Unidos, na cabeça desses malucos, eles só passaram a existir com a guerra do Vietnã, que foi um equívoco. Então, mas as outras foram esquecidas, lá não vale. Toda vez que os Estados Unidos fazem um negócio correto, não vale. E quando atacam as Torres Gêmeas, isso aí é coisa do imperialismo, é castigo. Então, eu estou adorando isso aí, porque eles não sabem se imploram por dinheiro, que os Estados Unidos sempre providenciaram, ou como é que eles vão se queixar do Trump, porque o Trump está cuidando dos Estados Unidos. Mas o que ele tem a ver com isso? A ONU não consegue acabar, todos os países dominados pela esquerda mundial. A ONU não consegue acabar com uma guerra lá no Congo. Aí quer o quê? Que os Estados Unidos sustentem. O que os Estados Unidos têm com isso? Porque o Brasil não providencia esse dinheiro. O Brasil só manda um general com algumas tropas. Então é o seguinte, os países cuidam dos próprios interesses.
né? Agora o Brasil vai se juntar a Cuba. Eu acho o máximo ouvir que o socialismo não deu certo por causa do bloqueio capitalista. Do capitalista ao lado. A culpa é dos outros. Sempre. A Venezuela tá bloqueio americano. Mas, meu Deus, Cuba foi feita, a Revolução Cubana, para mostrar que o correto era o paraíso socialista, e não aquele inferno logo ao lado. Da mesma forma que a União Soviética, que mostraria o que é as vantagens do comunismo, sumiu, ficou em escombros. Então os países que fingem que acabaram com a pobreza, que se virem, os governos desses países, ou se entendam com o eleitorado. Vem aí mais uma eleição. Vamos ver se ele convence com essa nova comunicação o mais desinformado dos brasileiros. Não consegue. A pergunta é: o que você achou das declarações de Lula? Você acredita que ele cumprirá as suas promessas de entregar a faixa presidencial? Essas declarações já sinalizam que o PT acredita em derrota? Eu queria lembrar que em 2018, quando o PT perdeu as eleições contra o Bolsonaro, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que agora vai virar ministra do Lula, se recusou a participar da cerimônia de posse. Ela não tinha nem que entregar a faixa, só participaria de uma forma republicana, normal, civilizada, urbana, a cerimônia de posse de alguém que ganhou as eleições no segundo turno contra o Fernando Haddad. Não foi, e nenhum membro do PT foi. E se o Lula perder as eleições em 2026, o PT irá? Ele diz que vai entregar a faixa. E o seu partido vai ficar em casa como em 18 ou vai também participar vai aceitar a normal passagem de bastão, que nunca fez? O PT nunca passou bastão para ninguém. Eu quero ver se agora vai aceitar isso. Então, assim, ou o Lula não sabe o que se passou no seu partido basicamente ontem, ou evidentemente tem alguma coisa, está mentindo descaradamente. Deixe sua opinião e comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises políticas. Canal NBS, você se vê por aqui. Fique informado de todas as notícias da sua cidade, região, Brasil e mundo, acessando o site do canal NBS. Notícia, informação, entretenimento e prestação de serviço. www.canalnbs.com.br. Não perca nenhuma notícia. Siga-nos pelo canal do WhatsApp e nos acompanhe também pelas mídias sociais. Canal NBS. Você se vê por aqui.